Oi, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma gravação sobre finanças do bem. Você já ouviu falar em finanças do bem? Você já se beneficiou de algum valor com propósito socioambiental? Ou você já aplicou nisso? É sobre isso que a gente vai falar. Para isso a gente vai trazer aqui o Leonardo Letelier, que é da Citaui, que vai falar sobre como você pode ou se beneficiar ou ser um investidor dessa área. Tudo bem? Tudo bom. Fala um pouquinho aí da Citaui, o que é, só para dar uma introdução do que a gente vai falar na entrevista. Bom, a Citaui Finanças do Bem é uma organização sem fins lucrativos que destrava capital para projetos e iniciativas de impacto socioambiental positivo. A gente desenha mecanismos inovadores e opera eles para apoiar outras organizações. Dentro do que a gente faz, a gente tem uma plataforma de empréstimo coletivo que eu vou te contar mais um pouquinho depois. Bom, você falou aí da Citaui, então me explica o que é Citaui. Citaui quer dizer florescer ou desenvolver em Swahili, que é a língua que se fala no leste da África, ali na região do Quênia, Tanzânia, onde fica o Monte Kilimanjaro, que é o monte mais alto da África, que eu subi em 2002. Muito bem, então depois a gente vai subir lá e fazer a entrevista, tá Vamos bom? lá. Bora pro papo lá. Tudo bem, Leonardo? Foi um Tudo prazer bom, ter você prazer aqui. é meu, obrigado. É um prazer que você tenha atendido a gente aqui e vamos falar um pouquinho. Primeiro o seguinte, eu sei que se a minha apresentação aí estava dentro do que você realmente faz ou não. Ou Mais se ou você menos, quer tá fazer bom. algumas correções. Mas eu queria saber um pouco da tua história, né? Como é que você entrou nessa de trabalhar com gestão de recursos para projetos socioambientais ou para negócios socioambientais? Você tem formação de engenharia, né? Isso, eu fiz engenharia de produção na Escola Politécnica da USP em São Paulo. Eu morava em Campinas, com os meus pais, aí eu saí de casa, fui fazer... Mas você não é faculdade lá. brasileiro não, né? Eu nasci no Chile. Nasceu no Nasci Chile. no Chile, morei nos Estados Unidos, aí eu vim para o Brasil, morei em Brasília, Campinas, aí fui fazer faculdade em São Paulo. Comecei a trabalhar Você virou lá. brasileiro com o tempo. Na verdade, eu virei brasileiro faz 1 ano e meio que eu me naturalizei. Ah, é? Antes disso, eu era um estrangeiro com residência permanente. Sei. E aí eu descobri que se eu quiser afetar mais ainda o país que eu moro, eu preciso votar. E para votar eu preciso ser cidadão. E aí eu me naturalizei. Aham. Sim, e aí, mas você trabalhou como engenheiro? Não. A engenharia de produção, ela é um misto entre engenharia e administração. Então, muita gente que se formou comigo, especialmente naquela época, ia trabalhar em banco, no mercado financeiro ou em consultoria, que foi o meu caso. Eu fui trabalhar numa empresa de consultoria que chama McKinsey. Então, aí você, a partir desse trabalho com consultoria, que você olhou para esse aspecto da coisa do socioambiental, como é que você descobriu isso? Então, é engraçado. Ou como é que essa mosca te mordeu? É engraçado porque eu não venho de uma família que tem uma tradição de voluntariado ou de filantropia, então isso não fazia parte do meu dia a dia, né? Eu estava trabalhando na McKinsey e acabei fazendo, por conta de uma parceria que eles têm com uma organização sem fins lucrativos global que chama Choca, que é muito interessante, que identifica empreendedores sociais capazes de mudar, de transformar a realidade. Então eu fui fazer consultoria para esses empreendedores sociais, inclusive aqui no Rio. Um deles, Rodrigo Baggio, que é muito reconhecido, da Recode. Outra é a Vera Cordeiro, do Instituto Dara. E meio que aquilo ficou como uma experiência, né? Quando eu fui fazer MBA, eu fiz MBA fora do Brasil, nos Estados Unidos, em Harvard, e para entrar você tem que escrever várias redações, e uma das redações é onde você se imagina depois de 5 anos. No futuro, uma visão futura, né? Exatamente. E eu levei muito a sério, né, todo o processo, porque eu achei que era uma oportunidade de refletir sobre mim mesmo, sobre o que era importante para mim. E aí eu acabei escrevendo, daqui a 5 anos vou criar uma organização de consultoria, na época, que vai fazer a ponte entre o mundo de negócios e o mundo social. Beleza, passei, fiz o mestrado, voltei. 5 anos depois, eu já tinha esquecido dessa história. Eu lembro que eu senti uma pontada aqui do lado. Falei, deve ter sido alguma coisa que eu comi, alguma coisa estranha, não caiu bem, mas vai passar. Aí demorou 2 dias, não passou, então não é algo que eu comi, né?
É algo que está te comendo. É algo que estava me incomodando. Então, assim, o que eu vou fazer? E aí, o que era isso? E eu não sabia o que era. E eu passei algum tempo investigando o que estava me incomodando. E o que eu descobri, que hoje em dia é super fácil de resumir com a palavra propósito, mas na época, isso aqui é 2005, 2006, por aí, né? Não se usava tanto esse termo. Eu descobri que eu gostava do que eu fazia, mas o resultado do meu trabalho, que era fazer grandes empresas marginalmente mais eficientes e, com isso, acionistas marginalmente mais ricos, não me bastava. Mas eu gostava do desafio, gostava das equipes, da forma de trabalhar, do profissionalismo, tudo isso. E aí eu comecei a pensar, poxa, mas se não é isso, o que é? Né? E eu sempre tive para mim que as melhores decisões, elas são tomadas pelo sim, não pelo não. É quando você escolhe alguma coisa e não quando você foge de alguma coisa. Eu falei, pô, se não é isso, o que é? E eu comecei a pensar, e eu acabei desenhando o que é o embrião hoje uma das áreas da Citaui, que chama investimento de impacto, que era uma lógica de financiar com empréstimo a taxas razoáveis organizações sem fins lucrativos e negócios de impacto. Negócios de impacto são aqueles que visam resolver um problema, mas tem um modelo comercial por trás. Tem um modelo de negócio. Né? As organizações sociais visam resolver um problema, mas não tem um modelo de negócio por trás. As duas coisas visam resolver o problema. Não é uma empresa que emprega gente, uma empresa que paga imposto. Né? Então, a prioridade está no impacto socioambiental pretendido. E eu falei, poxa, especialmente se você olhar especialmente para organizações sociais, na minha estimativa, mais ou menos um quarto delas tem algum tipo de negócio dentro delas. Um produto, um serviço, alguma coisa assim. Se você fizer um pontilhadinho ali, você pode enxergar o negócio. Só que ele estava sendo mal financiado. Estava sendo financiado como se ele fosse uma ONG, porque ele estava dentro de uma ONG. Falei, eu consigo financiar aquele negócio melhor, com capital de giro, né, com empréstimo a taxas razoáveis. E aí nasceu a Citaui com essa lógica de captar doação. A Citaui é uma organização sem fins lucrativos. Captar a doação. Ela é uma ONG OICIP? É uma OICIP, uma associação com certificado de OICIP. Né? Então a gente captava a doação e emprestava para uma organização, um negócio de impacto. Quando ele devolvia, emprestava de novo. Quando devolvia, emprestava de novo e assim por diante. Então o nosso pitch de venda para o doador era: a gente multiplica o impacto do seu capital. Então foi assim que nasceu a Citaui em 2006, 2007, por aí, o CNPJ é de 2008. Tá, e aí como é que funciona? Como é que funciona a Citaui? Você capta esses recursos de que forma? Tipo crowdfunding, são cotas? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Essa área, que é a área de investimento de impacto, hoje é uma das 4 áreas da Citaui. Depois eu posso falar das outras 3, mas só para ter em mente que hoje isso é uma das coisas que a gente faz hoje. Mais ou menos aí 20, 25% do que a gente faz hoje é isso. E esse modelo, ele evoluiu. Então hoje a gente capta doação não para emprestar, mas de capta doação para pagar a equipe que está fazendo isso, né? E quem faz essa doação, esse patrocínio, ele escolhe um tema. O tema pode ser saúde, o tema pode ser educação, pode ser um território, Amazônia, pode ser um recorte de gênero, mulheres, empreendedoras. Então, quem está patrocinando escolhe esse tema e aí a partir dessa escolha a gente faz toda uma jornada de originação, que é buscar os negócios, avaliação, ver quais daqueles têm uma possibilidade, tem uma cara de que conseguiria não só ter impacto, como retornar o capital. Daqueles escolhidos, faz uma due diligence, que é a tradução em português, uma diligência devida, mas não é muito boa a tradução. Então o pessoal fica usando em inglês mesmo, que é uma análise bem mais profunda, né, para ver se de fato o impacto é real, de fato tem capacidade, tem uma modelagem financeira, então tem capacidade de retornar o capital. Todo mundo que passa desse processo, então aí sim ele vai para uma plataforma que a gente chama de crowdlending. Não é crowdfunding no sentido que vai ser doação, mas é crowdlending no sentido que as pessoas vão emprestar para isso. Botou na plataforma, a gente abre para que qualquer pessoa com conta bancária no Brasil empreste para esse negócio via plataforma. Né? Então, não é mais o dinheiro que a gente captou, é o dinheiro das pessoas. E então, quando as empresas ou as organizações retornam o capital via plataforma, devolve para todas essas pessoas que emprestaram. Né?
Entendi. Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa prática. Eu tenho interesse em aplicar algum capital no negócio ou regionalizado, sei lá, eu vou definir. Por exemplo, eu quero aplicar em empreendedorismo feminino. Então, eu vejo lá quais são as empresas que estão com isso e eu vou aplicar esse dinheiro. Como é que eu sou remunerado por isso? Tá. Então, o primeiro ponto é, se você quer aplicar empreendedorismo feminino, alguém antes de você tem que ter financiado essa rodada, que normalmente são rodadas, a gente leva de 2 a 5 organizações para a plataforma de uma vez só. Essa rodada para que tenha coisas de empreendedorismo feminino, porque se quem patrocinou escolheu saúde, vai ter coisa de saúde. Né? Então, vamos assumir que o tema que você quer é o tema da rodada. Aí você vai escolher uma das 5, ou 2, ou 3, ou todas as 5. Você pode colocar a partir de R$10 até, não tem limite, mas normalmente as captações, as empresas estão buscando entre 100 mil e 1 milhão. Então, são negócios que já estão operando com algum tempo. Não é um projeto que ainda não decolou? Não é um projeto, não é uma ideia. Sim. É um negócio que está operando e precisa capital para... Já está na fase de tração. Isso, então ele precisa capital, às vezes para crescer um pouco mais, às vezes para capital de giro, né? Comprar algum equipamento, então esse tipo de coisa. E aí você faz um aporte via plataforma e quando a gente leva para a plataforma, a gente já define qual é a remuneração. Normalmente é Selic mais 1, 2%. Então a última rodada que foi, Selic estava em 15%, a gente botou na plataforma 17%. Então você vai botar R$100 mil e os empréstimos normalmente são de 2 a 3 anos com 6 meses de carência. E depois disso, você recebe pagamento mensal, né? Sempre do mesmo valor. Então eu aplico, fico 6 meses de carência, a partir de 6 meses eu começo a receber dividendos. Dividendos é principal. Então você vai dividir, vamos supor, vai dividir durante 30 parcelas aí o 100 mil que você colocou, mais obviamente os juros. Então vai dar, sei lá, 30 parcelas de R$4 mil, alguma coisa assim. Tá. Você pode resgatar de uma vez ou tem que resgatar parcelado? Então, não é um fundo, então você não resgata, é um empréstimo. O empréstimo ele tem as regras dele. Então, a regra é 6 meses de carência, por exemplo, nesse caso, e 30 pagamentos iguais. Então você vai receber os 30 pagamentos iguais. Esse dinheiro vai para uma wallet da plataforma, aí da plataforma você pode tirar para sua conta corrente o dia que quiser. Uhum. Mas ele não é um fundo de investimento que está rodando várias coisas ao mesmo tempo. A diferença é que no fundo, você coloca o dinheiro no fundo e o fundo escolhe o que vai comprar. Não é você que escolhe, eu quero aplicar em tal empresa? No fundo é assim, no nosso modelo, com a plataforma, é você que escolhe. Não só isso, como você pode escolher valores diferentes para empresas diferentes. Eu posso distribuir o valor. Vamos supor que tem 5 empresas na plataforma e você fala assim, eu quero botar 500 mil. Você pode botar 100 mil em cada uma, você pode botar 500 mil, 0, você pode botar em 2, em 3, 100 mil, 200 mil na outra. É um sistema de bolsa de valores, né? Você está fazendo uma mini bolsa de valores onde você, eu vou comprar ações dessa empresa. É um pouco diferente, porque quando você quer comprar ação de uma empresa, você vira sócio de uma empresa, você fica com upside e com downside. Então, se ela quebrar... Se der prejuízo, você entuba. Entuba. Aqui não. A não ser que a empresa quebre, que não é muito comum, você vai receber aquilo que foi combinado. Então a empresa pode explodir, virar um unicórnio, você não vai ganhar mais por isso, mas a empresa pode ir bem mais ou menos, ou mesmo piorar, e você não vai ganhar nem mais nem menos. O teu ganho não está condicionado à performance da empresa, ao desempenho dela. Na média não, só no limite, no sentido de que, vamos supor, se a empresa quebra, aí tem um problema. Mas a priori, dentro das condições normais de temperatura e pressão, o seu ganho é aquele combinado. Mas coisas acontecem no caminho, então tem um atraso. Mas às vezes, quando atrasa e paga com multa. Então, você pode até ganhar mais do que estava previsto, porque a empresa pagou... É bom atrasar, né? Se atrasar 2 dias sem pagar, você ganha mais, a empresa paga mais. Mas então, assim, o nosso histórico, se você pegar, a gente já está fazendo isso há muitos anos, né? Se você pegar o histórico da plataforma, tem mais ou menos 5% de inadimplência, e mesmo contando esses 5%, as pessoas têm recebido... entre 5% e 8% acima da inflação, para investir em negócios que transformam realidades. Tá. Não é para emprestar para o banco, não é para fazer o banqueiro mais rico, é para emprestar para uma cooperativa de mulheres no Nordeste
que processa frutas locais e coloca na merenda escolar. Que você está gerando emprego, você está gerando renda, você está gerando inclusão social, uma série de benefícios que você está... E que você pode capitalizar isso para o seu negócio, dizendo o seguinte, eu aplico de uma forma vamos dizer assim, sustentável, uma forma, quer dizer, com consciência social. Então você pode até, se você é um empresário e está aplicando nessa plataforma, você pode estar usando isso como um selo de validade, de garantia de que você é um empreendedor que está preocupado com o empreendimento socioambiental. Você pode fazer isso, mas eu acho que do ponto de vista de marca, tem mais valor se essa empresa for a patrocinadora da rodada. Sim. Porque aí ela, inclusive, escolhe o tema que tem mais a ver com a marca, com a empresa dela, Sim. com o público dela. Está mais associado ao que ela faz. E não corre o risco das pessoas falarem assim, não, mas você está ganhando dinheiro com isso. Ele também pode investir, né? Mas a gente ainda tem na nossa sociedade um viés, né? Um preconceito contra a ideia de que você pode fazer o bem e ser remunerado lucro. Por isso. O lucro ainda é demonizado, né? De certa forma. Então, a gente está tentando mudar isso, mas ainda é assim. Então, do ponto de vista de marketing, para uma empresa, faz mais sentido ela usar o orçamento de marketing dela para patrocinar isso do que o caixa dela na tesouraria para investir. Uhum. Interessante. Então, é um modelo, quer dizer, inovador, né? Porque existem outras plataformas com essa mesma pegada ou vocês são basicamente as únicas? A gente foi o primeiro e é o maior, mas existem outras, né? No Nordeste existe Somos ou Zune, né? Que eles usam essa marca, Tre, e tem outras empresas que fazem alguma coisa parecida, mas a gente é o mais pioneiro, digamos assim, e o maior em termos de volume também, sim, de longe. O que você falou? Você falou em termos de volume. O que vocês movimentam hoje nessa plataforma? Qual é a ordem de grandeza? Uns 3, 4 milhões de reais por ano. Mas, por exemplo, nesse exato momento a gente está fazendo um projeto que vai mobilizar 25 milhões. Né? Então, esse número tende a crescer rapidamente. Se você pegar a Staui como um todo, todas as unidades de negócio da Staui, então essa é uma, né? Em todo o histórico da Staui, a gente já mobilizou mais de R$500 bilhão, mais de 550 milhões. E em termos de quantidade de empresas, de empreendimentos associados, vocês têm a ideia disso? Na plataforma, por volta de 100, né? E tem um pouquinho mais, acho que um pouquinho menos disso em número de empreendimentos, um pouquinho mais disso em número de transações, porque a mesma empresa pode, né, pegar empréstimo mais de uma vez. Exatamente. Se você pegar na Citaui como um todo, mais de 3.500. Quer dizer, mais de 3.500 projetos já foram iniciados. Não só pela plataforma, porque a plataforma ela é mais restrita, é para aquelas organizações que têm um modelo de negócio, têm impacto socioambiental, conseguem retornar capital e faz sentido para ter empréstimo. Tem um monte de coisa que a gente faz de gerir recursos para impacto, que é filantropia, que não tem expectativa de retorno financeiro. Sim, ok. Como é que eu posso fazer uma analogia disso com um tipo de atuação de investidor anjo ou investidor semente? Tem alguma analogia do que vocês fazem com isso? Normalmente a gente está um pouco depois. Algumas das empresas que passaram pela plataforma, elas inclusive receberam investimento anjo, né? Mas normalmente a gente quer que as empresas elas estejam um pouco mais estabelecidas, mais maduras do que o anjo e o semente deveriam querer. No Brasil é meio estranho, porque no Brasil o anjo e o semente querem já que esteja maduro, já esteja rodando, etc. Mas é uma perversão da ideia. Esse é o nosso modelo, mas a diferença é que a gente entende que para gerar impacto social não precisa virar um unicórnio, não precisa crescer exponencialmente, né? Quem está fazendo investimento anjo, semente, normalmente está fazendo isso olhando com uma lógica exponencial. Mas eu acho isso uma bobagem, porque assim, se só isso tivesse valor, a gente não teria padaria. Porque padaria não cresce exponencialmente, não é que vai estourar de vender, vai vender 1 milhão de pães esse ano e 1 bilhão de pães, não vai, né?
E ela tem o seu valor, ela tem o seu propósito, tem o seu papel dentro da sociedade. Então, o que a gente está olhando são aquelas coisas que geram impacto socioambiental, independente se ela vai virar um unicórnio ou não. Da capacidade dela de crescer muito, né? Exatamente, porque a gente está olhando o impacto. Uhum. A gente não está virando sócio e vai ganhar se ela virar um unicórnio. Leonardo, eu vi na tua rede social que você tem um negócio chamado câmbio do bem. O que é câmbio do bem? É um dinheirinho bonito? Como é que é? Um dinheirinho bom? É assim, as ONGs às vezes recebem doações internacionais. Sim. As empresas às vezes exportam ou podem importar, né? Sim. Comprar algum insumo que é de Tem fora. negócios internacionais. Exatamente. Então, todo mundo, todos esses, quando o dinheiro chega ou quando está saindo para outro país, precisa fechar um câmbio. Sim. E o que acontece é que a gente desenha isso para as ONGs, mas funciona para empresas e até pessoas físicas também. Mas, em geral, o que acontece é, quanto menor e menos sofisticada é a organização, mais ela paga de câmbio. Às vezes tem uma taxa visível, R$100, $100, mas o grosso é uma taxa invisível, que é o spread, que é a diferença de quanto está o dólar hoje, ou o euro, o ien, o que seja, no mercado e quanto o banco te oferece. Então o banco olha e fala assim, está 5,50, fala, Sérgio, eu te pago 5,20 pelo seu dólar. Ele não fala, tá 5,50 eu te pago 120, ele fala, te pago 5,20, quer? Você tem conta para pagar, né? Esse dinheiro já estava previsto para alguma coisa, já está no banco, você fala, quero, você fecha. E o banco ficou com 30 centavos, aqui nesse exemplo, para cada dólar. Então, se você tinha um câmbio de $100 mil para fechar, o banco ficou, nesse exemplo, com R$30 mil. Entendi. Então, ele até pode dizer assim, Sérgio, como você é um cliente ouro, platinum nosso, eu não vou te cobrar a taxa de fechamento de câmbio, que é os R$100, porque ele está ganhando dinheiro no outro lugar. Sim. Então, ONGs e pessoas físicas normalmente pagam 4 a 5% de spread quando fecha via banco. Empresas, 2,5%, 1,5%, depende do tamanho da transação, de novo, da sofisticação. Ou quem fecha via corretora paga mais ou menos isso. Quem faz via remessa online, coisas mais digitais, está pagando aí entre 1 e 1,5%. A Citaui, a gente não falou até agora, mas o tagline da Citaui é Finanças do Bem. Então a gente é uma ONG que tem finanças no nome e a gente movimenta aí dezenas de milhões de reais por ano. Então a gente não é o cliente típico. Então o que a gente fez? Sempre foi negociando câmbios cada vez melhores. A gente pagava 2, 1,5, 1, 0,9, 0,7. Aí quando a gente chegou em 0,7, eu virei para o banco, que é o nosso banco parceiro hoje, que é o BS2, e falei, eu quero que você ofereça essa mesma taxa para outras organizações que a gente indicar. Ele falou, topo. Então a gente criou o Câmbio do Bem, onde quem se cadastra com a Citaui... A Citaui é um guarda-chuva para dar cobertura a essas outras empresas terem facilidade desse câmbio, né? Exatamente. Então quem se cadastra com a Citaui consegue... Pode usar esse câmbio. E o dinheiro não passa por nós, não precisa abrir conta no banco. Sim, entendi. Né? É uma operação direta do banco, só que ele está usufruindo de uma taxa mais baixa. Né? Exatamente. Então é isso a lógica, porque... Na verdade, o que a Citaui ganha com isso? Então, quando ele falou topo e ainda te dou uma comissão. Que não é muito dinheiro, mas sempre ajuda. Sim. Ajuda a pagar o pessoal que está envolvido. Então você tem uma comissão do banco. Do banco. Não é em cima não é a comissão em cima da negociação. Não, a negociação já foi feita, é 0,7, tá definido. Né? E você falou que isso pode ser usado para pessoa física também? Tem, exatamente. Então, por exemplo, você tem um sobrinho que mora na Itália e você quer mandar uma grana para ele no final do ano, né? Ou para pagar o curso dele. Você vai ter que fechar um câmbio. Então você também pode se cadastrar no Câmbio do Bem. Né? E aí, de certa forma, a diferença é quando quem está fechando o câmbio é a ONG, o bem está no total do câmbio. Então os $10 mil, X mil que eles vão receber, tudo isso eles vão usar para o bem. Quando é uma empresa, uma pessoa física, a parte do bem está na comissão que é paga para a Citaui, que é bem menor. Sim, que você vai aplicar em projetos de impacto social. Exatamente. Então está todo mundo fazendo bem. Deixa eu te fazer uma questão aí em cima disso. É o meu caso pessoal.
Eu tenho 2 filhas que moram no exterior. Eu viajo pelo menos 2 vezes por ano para lá. Então eu tenho que comprar câmbio sempre para viajar e também às vezes eu tenho que pagar alguma coisa. Por exemplo, agora mesmo, eu já mandei uma mensagem para minha filha para ela comprar uma passagem para mim, porque eu vou, no final do ano, em dezembro, eu vou passar o Natal com uma das filhas, que mora em Portugal. E de lá eu vou para a Alemanha, que a outra filha mora na Alemanha. Só que para mim, eu não posso comprar aqui no Brasil uma passagem de Portugal para a Alemanha. Eu não consigo fazer isso. Então eu tenho que eu faço? Eu estou indo para Portugal e lá uma das filhas vai comprar uma passagem para eu ir para a Alemanha. Porque da Alemanha para o Brasil eu consigo comprar. Eu faço Rio-Portugal, que é Rio-Porto, e depois faço Düsseldorf-Rio. Isso eu já tenho comprado. Agora, Porto-Düsseldorf eu tenho que comprar lá. Então, o que elas entram lá nos sites lá de passagem, né? Daquelas passagens de baixo custo, né? Que acontecem muito lá na Europa, tem demais. Ela compra e diz, pai, foi 80 euros. Aí eu mando 80 euros para ela. Isso. Através de uma plataforma dessa, tipo Remessa Online, Waze, tá? Tem o Wise, né? Que tem várias delas. Eu poderia fazer isso através da Pode. Porque aí, além de eu estar sendo beneficiado de ter uma taxa menor, eu estou ajudando a ONG. Exatamente. Então, sempre que você vai fazer uma remessa, você pode usar. Se for uma questão mais com cara de turismo, assim, eu preciso comprar dólar para levar, né, papel, moeda, ou aquele cartão de viagem, não substitui isso. Ele substitui remessas. Envio de dinheiro de uma conta bancária para outra conta bancária. Sei. Inclusive, não é para compra de câmbio para você ter dinheiro na mão. Exatamente. Inclusive pode ser que, vamos supor que você tem uma conta bancária em Portugal e você quer mandar dinheiro para lá. Sim, mas eu também posso poderia fazer o seguinte, eu faço uma compra de câmbio e deposito esse dinheiro na conta de uma delas lá. Quando eu chegar lá, eu pego o dinheiro. Pode. Você vai mandar, na verdade, você vai mandar o dinheiro para ela. Eu estou fazendo uma remessa para ela. Exatamente. Você vai definir quanto você vai mandar. Eu vou mandar 5 mil reais. Você manda, lá aquilo vai ser convertido, né? Aí ela, se ela quiser, ela saca no banco e te dá. Sim. Então, Léo, eu achei interessante esse modelo, né? Quer dizer, não só para quem quer aplicar, mas também para quem tem uma empresa ou quem tem um negócio. Agora eu estou voltando para o lado do pequeno negócio. Eu trabalho muito com consultoria e a gente trabalha muito com projetos que têm pegadas sociais. Ótimo, né? ótimo. Até teve uns que eu entrevistei no meu programa. Tem um empresário que tem uma empresa de ressignificação de velas náuticas. Legal. Chama Kite Coach. Ele pega velas náuticas e velas de parapente, né, de kitesurf, e transforma em objetos, né, jaquetas, mochilas e tal. Porque a vela do barco, ela tem um prazo de validade. Depois ela tem que ser retirada do barco. Estou falando de barco de competição, de barco de oceano, né? E também o kitesurf, ele tem horas de voo daquilo, tem que trocar a tela, né, a vela. E ele trabalha com isso. Estou dando esse exemplo, quer dizer, é um dos exemplos de empresas que eu atuo. Tem outras que eu faço consultoria. Então eu vejo muita necessidade desse pessoal de ter apoio, de ter apoio financeiro para crescer, para desenvolver, para divulgar. Então seria também uma ideia de como é que uma empresa dessa pode entrar na plataforma. Então, no site da plataforma, pode fazer o jabá aqui? Pode, claro. Aliás, é para fazer. www.emprestimocoletivo.com.br tem Repete aí. www.emprestimocoletivo, tudo junto.com.br. Isso é a tua plataforma. Tem, na verdade, um lugar para você se cadastrar como investidor para receber informações da próxima rodada, para você poder ir lá investir, e um lugar para você entrar em contato como negócio para ser avaliado, né? O desafio é que, normalmente, quem está procurando dinheiro naquela hora, né? E a plataforma tem os seus ciclos e os seus temas. Sim, vai analisar, né? Vai avaliar, então leva um tempo. E tem que bater com o tema de uma rodada, né, que esteja programada. Porque esse trabalho que eu comentei, né, originação, avaliação, due diligence, captação, ele não para aí. A gente, depois que capta, né, e sai o empréstimo para a organização, a gente faz um acompanhamento durante a vida do empréstimo, que são 2, 3 anos.
Então, ele é um trabalho que tem uma fase intensiva e uma fase extensiva. Isso acaba ficando caro. Por isso que as empresas patrocinam para tirar esse custo da equação. Então, elas pagando esse custo não tem que entrar no empréstimo. Tá? E a implicação é que os temas são os temas que são definidos por rodada dentro desse esquema. Então, é preciso primeiro que a empresa se cadastre, né, na plataforma, e para se cadastrar ela tem que informar o que ela faz, ou qual é a pretensão dela. Tem um formulário lá e depois o pessoal entra em contato para entender melhor. Bom, ou seja, ela se identifica ali na plataforma, vamos dizer assim, se posiciona para ser analisada e participar de uma rodada de negócio, seria isso? De uma rodada de captação. Rodada de captação. Então, se ela for aprovada, ela vai para a plataforma e aí a gente promove a rodada, as próprias empresas promovem também e as pessoas entram na internet e falam assim, gostei desse negócio aqui, vou botar 1.000, vou botar 5.000, 10.000, 100.000, o que seja. Entendi. Então você tem, como é que a gente participa disso? Se eu tenho um negócio de impacto social ou que eu tenha pretensões de atingir isso, né? Eu posso me cadastrar lá para ser avaliado e participar dessa rodada de captação. Se eu tenho capital e quero aplicar e ter um rendimento melhor do que botar num CDI ou qualquer outra aplicação bancária, e que também eu tenho essa expectativa de que o meu capital seja utilizado para alguma coisa de impacto socioambiental, eu posso me cadastrar na plataforma como investidor. Isso. Eu só invertiria os verbos, né? Não é uma expectativa de impacto, eu tenho um desejo de impacto, porque isso é o que move as pessoas para ir para a plataforma. Tá. Né? E uma expectativa de retorno. O retorno é mais incerto do que o impacto. Né? Porque a gente, obviamente, faz análise, faz tudo isso, para que o negócio consiga devolver o dinheiro que foi captado, com juros assim, bonitinho, tudo certinho. E é o que acontece na maioria das vezes. Mas não tem uma garantia. Então é um investimento de risco. Todo investimento tem risco. Sim. Pode ser alto, pode ser médio, pode ser baixo. Né? Então, assim, a gente faz todo o esforço para tudo dar certo. reduzir o risco. Tanto é que se você pegar o nosso histórico, né, de inadimplência é de 5%. Sim, é muito baixo. Mas o que isso significa? Vamos supor que tem 20 negócios. Né? Você colocou o mesmo valor em cada um. Você teria perdido 5% do valor e ganho os juros do outro, então você vai ganhar... Compensava. Mais que compensava. Você vai ganhar a inflação mais entre 5% e 8%. Em compensação, se você só investiu num negócio e ele deu certo, você não vai ter essa inadimplência de 5%. Se você investiu só naquele negócio que deu errado, aí talvez... Você botou todos os ovos numa cesta só. Por isso que eu sempre falo, quando a gente está fazendo investimento de impacto, claro que quanto mais impacto positivo a gente tiver no mundo, melhor. Mas a gente não precisa começar, vou botar todo o meu dinheiro lá. Não, começa botando um pouco, né? 5%, aí depois aumenta, aí vai para 10%. E quando colocar, não coloca tudo numa coisa só, vai distribuindo. E aí ao longo do tempo você vai percebendo, olha que legal, vai funcionando, vai aumentando, vai diversificando mais. E o seu papel como investidor, o que você gera com seus investimentos, passa a estar mais alinhado com seus valores. Uhum. Porque se você colocar num banco, o banco é que vai decidir para onde que esse dinheiro vai. Sim. Você pode até ganhar mais, pode até ganhar menos. Mas você não sabe para onde esse dinheiro está indo. Vamos supor que você é contra armas, né? E você coloca dinheiro no banco X. Esse banco X empresta para uma empresa de armas. Sim. O seu dinheiro está financiando aquilo. Tá, tudo certo. Perfeito. Agora, como é que você... o que você diria hoje que caracteriza um empreendimento de impacto socioambiental? É que gera mão de obra, gera... emprego, gera renda, gera redução por exemplo, de poluição. Quais são os critérios para você dizer, não, isso é um empreendimento de impacto socioambiental? Então, todos os empreendimentos, toda atividade humana, ela tem algum impacto socioambiental, positivo ou negativo. Tá? O que faz mais diferença é a intenção. Porque, por exemplo, se você montar uma padaria para ganhar dinheiro, você vai estar empregando pessoas. No mundo ideal... está alimentando pessoas. Está alimentando pessoas, está pagando imposto, está tudo bem, não tem nada de errado.
Mas se começar a dar ruim, você fecha a padaria e desemprega todo esse pessoal. Por quê? Porque a sua prioridade era o lucro. É lucro, tá Você certo. criou a padaria para gerar lucro. Na hora que isso não está funcionando para você, você fecha. Agora imagina que você cria uma padaria para fazer inclusão produtiva de pessoas que estão à margem da sociedade. Você pega, por exemplo, ex-detentos, né? Esse é o seu objetivo. Entendeu a diferença? Entendi. Se a padaria for bem, der lucro, você vai expandir para contratar mais gente. Sim. Não necessariamente para Mas trocar de casa. o teu foco principal está em recuperar essas pessoas. Exatamente. Então, Inclusão social. essa é a principal diferença. E isso é mais fácil de enxergar quando as coisas dão errado do que quando dão certo. Aham. Porque quando dão certo é tudo muito parecido. Ah, estou gerando emprego, estou contratando. Você me lembrou agora uma história, não sei se você leu sobre isso, que no Japão, acho que é no Japão, tem um restaurante que só emprega pessoas autistas, né? E que eles entregam o prato errado, o cozinheiro é autista, também faz a comida errada, mas as pessoas que vão lá, elas não vão lá para comer a comida certa, elas vão lá para o propósito social, de integração desse pessoal. Então, você até acha legal, eu pedi uma coisa, veio outra, mas tudo bem, o objetivo é esse mesmo, ter que ver que essas pessoas estão trabalhando. Então, eu achei, você conheceu essa história? Eu vi. E tem vários desses, aí um que só emprega pessoas de mais idade, aí tudo é mais demorado, é mais devagar, tem mais conversa, né? Sim. Mas é isso, no fundo, o que a gente está tentando promover é que as pessoas tenham oportunidade de colocar o capital de investimento delas a serviço dos valores delas. Que elas parem para pensar. Então, por exemplo, você com certeza tem conta em algum banco. Né? Certamente você tem algum investimento nesse banco. Vamos dizer que ele está num fundo XYZ. Você sabe que empresas estão sendo investidas por esse fundo? Não sei. Nem se está no tráfico de droga. Pois é. Então, a gente quer que as pessoas comecem a se perguntar isso e a plataforma é um jeito de operacionalizar esse alinhamento com seus valores, né? Mas se você for lá amanhã e pedir para o seu gerente, eu quero saber em que está investido, provavelmente o gerente não sabe, ele vai te dar a lista dos fundos. Você fala, não é isso não, eu quero saber em que empresas, eu quero saber o que meu dinheiro está produzindo, qual é o futuro que meu dinheiro está alimentando. O que eu estou contribuindo, né? Exatamente. Indiretamente contribuindo para alguma coisa. E nesse caso da plataforma, eu sei aonde eu estou aplicando. Você escolhe, exatamente. E ele pode eu posso alinhar isso aos valores meus, aos valores da minha empresa. Exatamente. Então eu estou preocupado em gerar renda, gerar emprego, inclusão social. Então eu vou aplicar em negócios que têm essa pegada. Não, estou preocupado com o meio ambiente. Então eu vou olhar para essa parte. Isso. E a gente está falando de um dos nossos 3 bolsos. A gente tem 3 bolsos, né? A gente tem um bolso de consumo, que são coisas que eu quero para mim hoje. Né? Roupa, o sorvete, o carro, tudo isso. A gente tem um bolso de investimento, que são coisas que eu quero que retornem para mim amanhã, porque o dinheiro é investido para voltar, né? E a gente tem um bolso de doação, que são coisas que eu quero gerar para os outros. Sim. Né? Todos esses bolsos, eles têm impacto. Então você pode consumir de empresas que são mais próximas para ter uma pegada de carbono menor, ou de empresas que são de empreendedores, de populações vulnerabilizadas, né? Você pode consumir produtos que sejam mais ecológicos ou menos ecológicos. Então, isso no bolso de consumo. No bolso de investimento é o que a gente está falando aqui. Você pode investir em empresas, projetos, etc., que têm uma intenção de transformar o mundo para o bem, ou não, outras que não estão nem ligando para isso. E você pode doar também para... Né, aí já é mais direto, né? Para coisas que geram impacto para a sociedade. Olha, foi muito interessante esse papo com você. Mas eu queria saber de você se alguma coisa que a gente não falou aqui que seja muito relevante que você queira colocar e para a gente finalizar aí esse papo. Eu acho que vale falar um pouco mais das outras áreas da Cital e que a gente não tocou, né? Então, essa é a unidade de investimento de impacto. Tem outra que talvez seja útil para o pessoal que assiste o seu canal, especialmente empresas médias, grandes, que é a área de gestão de filantropia. Aqui tem uma oferta que a gente está chamando agora de Instituto as a Service.
Então, o que acontece? Muitas empresas, ou mesmo famílias, elas querem ter uma atuação social, e aí quando começa a ficar um pouquinho mais complicado, eles falam assim, então vou montar um instituto. E na verdade eles não querem montar um instituto, elas querem ter uma atuação social. Mas essa resposta, essa ferramenta de criar uma organização, que normalmente é a sugestão dos advogados, porque né, você tem que fazer um contrato social, um estatuto social, que é o que eles sabem fazer, é o prego para o martelo que eles têm. Se você fizer isso muito cedo, às vezes mais atrapalha do que ajuda. Né? Porque as pessoas, o que elas querem é ter o projeto, o recurso fluindo para a ponta. Ah, mas eu preciso canalizar em algum lugar. Sim, esse lugar não precisa ser um instituto, um CNPJ novo que você tem que cuidar para sempre. Então, a gente cria como se fosse um instituto virtual dentro da Citaui para essas iniciativas. Né? Então, a empresa, a família, ou as 20 empresas que se juntaram, colocam o dinheiro ali, é uma conta corrente separada, e aí elas decidem para onde vai. Aí eu vou doar 100 mil reais para essa ONG na Rocinha, vou doar 1 milhão para cá, vou doar 10 mil para lá, e aí a gente vai executando isso. E aí, eles passam a se focar naquilo que realmente importa, que é na escolha dos projetos, no acompanhamento dos projetos. E não na gestão do Instituto. Gestão do meio, exatamente. Então, isso é uma coisa que foi muito importante na Covid, porque todo mundo queria ajudar, mas ninguém queria criar uma coisa permanente e ninguém queria sair na página errada do jornal. Então a gente mobilizou mais de 200 milhões de reais para a Covid com esses esquemas, né? Que a gente chama de fundos filantrópicos. Né? Aí, então, área de investimento de impacto, área de gestão de filantropia. A gente tem uma área de finanças de conservação e clima que meio que faz um misto dessas duas coisas, né? Desenha produtos, mecanismos financeiros e gerencia capital de filantropia para impacto em conservação e clima. E tem uma quarta área de consultoria e o Câmbio do Bem, como ele não mora em nenhum desses lugares, mora como se fosse na holding comigo. Né? Então a gente é uma organização sem fins lucrativos, mas organizada de forma bem Você tem as corporativa, verticais assim. lá, né? Exatamente. É isso aí. Leonardo, eu te agradeço muito a disponibilidade tua de vir conversar com a gente. Eu acho que para o propósito desse canal, que é esse entregar informação para as pessoas de uma forma, quer dizer, que são coisas que, assim, que você não vê no dia a dia, né? Não tem essa informação com facilidade no mercado, então a gente procura de alguma forma abrir essas oportunidades, abrir essas janelas aí para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo, de como elas podem ajudar e de como elas podem ser ajudadas também. Legal. Que isso que é o propósito do negócio, né? Quer dizer, eu também tenho um propósito no meu programa, né? O meu programa ele tem essa ideia de trazer informações sobre assuntos que possam ser do interesse de investidores, de empresários, de empreendedores, de pequenos negócios, né? Que hoje em dia são muito mal amparados, tem muito pouca gente amparando isso. E se você olhar, 90% da nossa economia está em cima dos pequenos negócios. Exatamente. Então a gente tem que olhar muito para isso, porque é daí que está toda a estrutura financeira, social, e empregar mão de obra, tudo está nesse mundo aí de pequenos negócios, né? Mas é muito importante, então, a gente estar trazendo esse tipo de assunto, que interessa os dois lados, né? Tanto do investidor quanto do investido, né? Do captador, tá bom? Muito obrigado, obrigado foi um prazer. você. E prazer fica aí meu. Novamente aí, www.emprestimocoletivo.com.br. E o da Citaui é www.citaui.net. Citaui é S-I-T-A-W-I. Isso mesmo. E aí curti também a entrevista, foi a primeira vez que eu faço entrevista com óculos escuros, então é novidade. Isso daí faz parte do nosso negócio aqui, fazer uma coisa. A gente trabalha ao ar livre, no sol, e é isso aí. Tá bom. E a gente se vê no próximo vídeo.